Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. Pleno atendimento de todas as minhas necessidades, a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados, Pai. Consciência divina. Nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, estamos então na página 157. Vou pedir para o Sérgio, por favor, reler, se é que você não... Onde você não estava, né? Não, ontem não estava. Então, só para quem veio, vamos reler É, o penúltimo parágrafo. Portanto, é, A Solange. Solange que leu ontem. Tá bom. Então vamos lá, Sérgio, por favor. vamos lá, então. Penúltimo parágrafo. O Zé Bonfim está dizendo que está chovendo muito lá onde ele mora e precisa sair. Precisou sair. Penúltimo parágrafo, por favor. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, têm razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a Terra. Estas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consequência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na guerra santa. Não há tal coisa como a guerra santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Essa é uma das partes mais difíceis, acho que até hoje, né, para a humanidade conseguir compreender. Porque sempre houveram guerras, né? Acho que nunca teve um dia sequer de paz no planeta. Todos os dias alguma guerra em algum lugar, justamente por conta
dessas coisas, né? Imaginar, as pessoas imaginarem uma guerra santa, achando que teriam direito, né, de matar outras pessoas, de tomar outros territórios, por conta de divergência, né, de pensamento, de ideal, de ideia, quando na verdade Cristo mostra para nós, né, traz para nós essa realidade da existência de que todos somos um, extraídos da mesma fonte. Por isso não deve haver nenhum tipo de diferença, né? Oi, Valéria. Valéria, A gente está na página 158 e agora vai para o segundo parágrafo, nenhum de vocês. tudo bem. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós vamos deixá-los com estes pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade com pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosos de aprender a aumentar a espiritualidade em suas vidas. Mas quantas pessoas sabem disso e têm essa boa vontade, né? É, E aí a gente exatamente. começa por nós mesmos, né? Fala, É, Sérgio. bem, como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos, amigos e inimigos, e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta da sua vida diária e entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Estas cartas são o meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Só recordando aqui no trecho de cima, né, que ele, quando ele fala sobre as pessoas, né, os governantes ditadores, por exemplo, né, ele diz, né, pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo. E se a gente vê os países, né, países vizinhos aí, onde tem ditadores, ou mesmo lá na Coreia do Norte, né, na China, os ditadores, eles ficam algum tempo. Para nós, algum tempo, às vezes demora 20, 30 anos, né?
40 anos. Às vezes passa de pai para filho e ainda continua sendo para nós bem demorado. Mas para Cristo são alguns anos, né? Algum tempo. Não alguns anos, algum tempo. Mas ele diz, né? Mas no fim fracassarão e será grande sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Não que a gente deseje isso para eles, né? Mas pela lei da existência é uma coisa natural. Lei de causa e efeito, né? Plantar e colher. Então, realmente, a separação, como ele diz aqui mais acima, né? Será de consciência. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor incondicional, né? Amor e aceitação igualmente para todos. Então a gente precisa fazer esse trabalho constante, diário, irradiando amor. Eu acredito que nenhum de vocês tenha inimigos, né? Talvez tenha uma pessoa que a gente fala menos, alguém que, né, um parente que a gente às vezes não tem muita afinidade, não conversa tanto, ou mesmo uma vizinha, um vizinho, né? Mas lembrar que Cristo recorda para a gente orar por esse vizinho, né? Ele dá um exemplo. Mesmo que o vizinho não tenha aparentemente muita afinidade com a gente, mas para a gente orar por ele. Porque afinal de contas ele é saído, né? Extraído da mesma fonte que nós somos. E isso é um treinamento para o amor incondicional, né? Independente das pessoas. Na carta 1, quando Cristo pediu para a gente fazer uma carta, né? Também para dizer se a gente gosta ou não gosta de alguém, né? Escrever e guardar essa carta por um ano, para dizer se a gente tem algum tipo de intriga, rusga aí, né? Com alguém do trabalho ou alguém de outra nacionalidade, né? Outra raça, outra cor, outra etnia, para a gente ver depois de um ano. Porque quando ele escreveu isso lá na carta 1, ele já sabia que após a gente ler a carta toda, né, o livro todo, isso já iria começar a mudar, né, no nosso conceito. E quanto mais a gente estuda as cartas, mais a gente percebe isso. A gente começa a aceitar cada vez mais o outro como nosso irmão, porque realmente é. Então é um exercício que a gente deve fazer para que a nossa consciência, como ele mesmo diz aqui, né, irradiando o amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência. Pode ser lenta, mas está acontecendo. A nossa consciência está se elevando se a gente realmente coloca em prática o que o Cristo está trazendo para nós nas cartas, né? E isso é que é importante, não é simplesmente ler, fecha o livro e vai deitar ou vai fazer meditação. É pôr realmente em prática, né? Oi, Erceli, ótima noite. Luci também, sejam bem-vindas. A gente Oi, está boa na, noite. Boa noite. a gente está na página 158 e vai lá para o último parágrafo agora. Ok, Dependerá de vocês. ok. Você sabe, Roberto, me ouvindo aí, gente? Sim? Não, né? Sim, Você sabe que quando eu entrei nesse grupo, eu vim, como o Cristo diz nas cartas, né? A gente tá cheio de regras, né? A gente tá cheio de dogmas, de preconceitos, né? A gente tá com a mente bem cheia de porcaria, né? E aí, quando eu entrei nesse grupo, eu lembro muito bem que eu tive alguns. Eu fui, eu fui intolerante com algumas pessoas aqui do grupo. Me levantava aqui, eu dizia as coisas, né? Eu falava, argumentava. Naquela época eu ainda estava bem dogmático. E aí, esse parágrafo segundo, né? Ele diz, eu li esse texto uma vez, mas eu não tinha observado o que ele diz aqui, né? Ele diz para as pessoas se reunirem, né? Recomendo, né?
É. Enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos sem preocupar-se com crenças religiosas, né? Eu li essa carta umas poucas vezes lá no início, né? E não tinha observado esse texto, né? E aí o tempo foi passando, passando, né? E hoje eu vejo o quanto que a minha evolução, né? Ela foi positiva, né? Porque lá atrás, por exemplo, a Celina, ela tem uma característica, como é que fala? Que ela trabalha com, como é que é o nome, Celina, que trabalha? Cura prânica? Cura prânica, né? Aí a Celina falava das coisas dela, dessas experiências que ela tem, né, na área dela aí, e eu ficava incomodado com aquilo, né? Para mim era difícil entender isso, né? Aceitar, era isso, era preconceito. E aí, algumas vezes a Valéria veio e falou também, né, das coisas dela também, dando ênfase também pro, né? E algumas pessoas falaram também aí de Sananda, daquele grupo dos mestres, né? Lá dos mestres espirituais. Como é que é o nome, Valéria, daquele grupo lá? É daquele Mestres ascensos, mestres ascensos, né? sete chamas Mestre- sagradas. Isso, e Saint Germain é aquela turma toda, né? E eu já tinha passado, né, por aquilo, eu tinha buscado, né, a consciência naquilo, mas eu não encontrei consciência naquilo. Eu encontrei nas cartas, né? Foi o que me impactou mesmo foi as cartas. Mas aquele meu passado ficou complicado para mim. E hoje eu vejo assim, eu olho para todos aqui no grupo, né, independente de quem seja, e hoje eu consigo respirar com vocês, né, essa consciência, né? E sem me preocupar se é com Saint Germain, se é com Maria, né? Seja com quem for, seja qual o trabalho que você faz, se é cura prânica, se é outro tipo, se é orando, enfim, não importa mais para mim. Porque a carta, o texto, né, a consciência me abriu a consciência, né? E hoje eu consigo estar com vocês com o coração aberto, assim, né? E se for preciso caminharmos juntos, tenho certeza que da minha parte, né? Meu coração está leve e o importante é a consciência, né? Para mim, hoje, o importante é essa consciência. Estar com vocês aqui, assim, é muito gratificante, né? Então, só queria dizer isso, né? Essa questão desse texto aí, que fala sobre essa questão de nos reunirmos independente das crenças, né? Independente. O importante é que cada um chegue na consciência, chegue nesse patamar de consciência, que é muito importante. Bom, irmãos, obrigado aí por tudo, né? Pela paciência também, né? Pela consciência de me suportar até agora, né? Eu Eu acredito lembro. que eu acredito que eu devo ter sido um pouco indigesto aí com alguém, mas eu não sei que ninguém reclamou. Eu lembro, viu, Rodrigues? Eu Você lembro. lembra? Lembro. Olha aí, tem uma vítima aí. Não, não, não foi, eu não fui vítima, não. Foi não? Não, não. Então tá certo. Que Você não bom, né? sabe Pelo o menos. quanto você fez a gente crescer com a sua chatice. Pois é. Hoje eu sei disso, Valéria. Hoje eu sei Então, disso. Rodrigues, e como não existe vítimas, tá É, tudo certo. tá tudo certo. Não existe certos nem errados. É isso mesmo. Todo mundo é professor de todo mundo, né? Tem até aquele grupo, Celina, que você participa também. Deixa eu olhar aqui, que tem aqui em Fortaleza. Até hoje eu estou naquele grupo, sabia? Do, Nossa, Eu vi aqui, Lacan. do Lacan. isso. Até hoje eu estou naquele grupo, mas você acredita que nunca mais eu participei, só por causa dessa coisa que eles falam muito dos mestres ascensionados, né? Eles são muito enfáticos com isso. Isso me incomodou muito lá no início, né? Aí eu não saí, na verdade eu até saí,
Mas aí a gestora do grupo veio falar comigo no privado, perguntou, não, volta e tal. Falei, tá bom, vou voltar. Participei de uma reunião só, nunca mais eu fui. Mas eu estou para voltar. Eu quero voltar e participar com eles do jeito, né? Do jeito que cada um é, né? Faz parte do processo, né? Eu sei que a consciência está me trabalhando, né? E eu estou me trabalhando também para isso, né? Mas queria deixar esse testemunho aí para vocês, né? Para nós. Mas a gente sabe que você evoluiu muito, viu, Rodrigo? Pode ter certeza. Você Ah, saiu bem daquele, tá. daquela Parei de ser crença radical, limitante né? que Eu era tinha. muito radical, né? Você melhorou muito, muito mesmo. Eu lembro que uma vez eu falei, a Celina trouxe um monte de coisa aí dessa, desse conhecimento que ela tem. Eu falei assim, gente, vamos ficar nas cartas de Cristo, né? Eu lembro que naquela reunião eu fui bem, vamos ser, não é radical que eu usei, eu usei algum termo que eu falei, vamos ficar só nas cartas. Não, Focar, focar. não, mas foi outra coisa. Tipo radical, né? Não é tradicional também, enfim. Puritanos, falei. Vamos ser mais puritanos, vamos ficar nas cartas, não, né? Vamos trazer outros assuntos para não embaçar o negócio. Ah, meu Deus, acho que naquele dia a Celina ficou uma pilha comigo. Porque foi depois que ela falou tanta coisa, ela falou desses conhecimentos, né, e tal. Rapaz, eu soltei, ó. Soltei, porque aquilo me incomodou naquele dia, né? Mas aí hoje ela fala que tá de boa, tá tudo certo, né? O conhecimento dela vai agregar, sempre agrega para alguém, né? E até para mim mesmo também, né? Às vezes agrega. Você falou outro dia daquele japonês que descobriu aquela negócio das Da moléculas água, de água, né? Da molécula de água. Saporimoto. Isso. E eu já tinha visto esse tema, né? E tinha buscado mesmo e tal. E eu lembrei, poxa, olha aí, ela trouxe uma coisa que eu tinha, né? Tava vaga na minha mente, né? E aí eu escrevi a etiqueta, coloquei na garrafa, tô praticando isso aí, né? Então, assim, é besteira, né, cara? É besteira a gente ficar preso, né? Às crenças e achar que nós somos puritanos, né? Porque o outro traz um conhecimento diferente. Cristo quer que a gente se una mesmo, dependente, né, de qualquer coisa. Porque no fundo, né? Até com a formiga nós estamos na mesma fonte do ser, né? Então é isso. Eu sempre enfatizei que nas reuniões, né, das cartas, a gente falasse mais sobre as cartas. Principalmente porque agora, né, a gente está gravando e se vocês quiserem apresentar as cartas para alguém, pode mostrar, né, o YouTube, falar, tem lá uma página no YouTube. E às vezes as pessoas não têm muito conhecimento. Assim como você ficou meio zonzo no começo, muita gente que começa às vezes fica, né? Então, por isso, assim, eu sempre peço para a gente, nas reuniões das cartas, focar nas cartas. Porque conhecimento existe aí uma vastidão. Se entrar uma pessoa. Porque, assim, o que acontece é que Cristo pede para que a gente liberte, limpe a nossa consciência das crenças. Se uma pessoa entra na reunião, um novato, mas estudou durante muito tempo na gnose, por exemplo, ou estudou cultura egípcia, ou estudou uma cultura indiana, ou no próprio espiritismo, eu sempre procuro conversar com as pessoas que chegam, né, mais recentemente. E na conversa do dia a dia, mesmo fora da reunião, eu sinto esse entrave que a pessoa tem. Ah, mas por que o Chico Xavier? Mas por que o Cristo, lá né, no Espiritismo? Por que o Allan Kardec? Então, existe um conflito bem natural, que o Cristo até fala nas cartas, né? O primeiro conhecimento
principalmente o conhecimento da infância, que é trazido pelos nossos pais, figuras de autoridade, né? Nossos avós, tios, irmãos mais velhos, professores, a gente sente que aquilo é o certo, porque é a nossa base. Imagina você construiu a sua casa e aí chega um engenheiro lá dizendo que a base tá ruim, tá errada, que a sua casa vai desmoronar. Então, se a gente mesmo não destruir a nossa casa para poder reconstruir, se a gente não estiver disposto a ouvir um engenheiro que vem trazer a verdade, né? A gente realmente se perde. Fica difícil. Fica difícil substituir uma mentira que nem foi mentira que alguém contou, mas foi uma inverdade porque eles aprenderam assim. Os pais de vocês ensinaram que o Papai do Céu vai castigar se você não comer tudo. Foi o que eles falaram pra gente. Que está chovendo porque Papai do Céu está triste. E a mãe ainda acusava, né, a gente de ter deixado lá a cueca virada do avesso. E aí, poxa, quer dizer, então que se eu deixo minha roupa virada do avesso, eu faço chover? Que poderoso que eu sou, né? Se eu deixar o chinelo virado de ponta cabeça, minha mãe vai morrer? Nossa, que poder, hein? Então, para a gente desconstruir isso não é fácil. E esse processo de desconstrução, ele tem que ser auxiliado pela consciência divina. Mas quando a pessoa chega, ela às vezes não sabe disso. Ela se sente sozinha, se sente meio perdida. Então, tudo que ela tem, como o próprio Cristo fala, às vezes é só o ego dela. A vida dela está baseada no ego dela, no ganho, né, que ela teve, que ela pode vir a ter, na religião que ela se encontra. Então, ela vai defender. Quando a pessoa vem para as cartas, a gente já sabe que consciência divina encaminhou, não foi por boa vontade, né, que ela veio. Foi porque ela achou alguma coisa assim. Ó, Isabel. Ela encontrou o conhecimento, a consciência divina, né, conduziu. Então, se a gente ficar colocando outros ensinamentos, pode confundir a cabeça da pessoa. Então, nesse aprendizado que as pessoas têm, né, com relação às cartas, eu continuo insistindo que a gente foque nas cartas, que a gente mantenha o foco naquilo que Cristo traz, porque Ele traz a verdade, e a verdade que Ele traz é uma verdade que tem fundamento. Não é uma verdade comprada, copiada ou vinda de algum lugar. Não. Oi, de Fátima. É uma verdade que Ele viu, né? E que Ele está fazendo de tudo para que a gente veja também essa verdade que Ele viu lá no deserto. Ele está ensinando a gente, está mostrando o caminho para que a gente possa ver. Então, se a gente ficar desviando esse caminho, vai demorar mais tempo. Depois de um certo tempo, essa consciência da pessoa, né, se alarga e fica mais fácil realmente de aceitar outros conhecimentos, não por aceitar porque, tá bom, então agora, a partir de agora eu vou seguir isso também, ou vou fazer um curso de cura prânica. Bem, qualquer um pode fazer. Se alguém quiser ser budista, pode ser budista, não interfere em nada com o conhecimento das cartas. Hoje a gente sabe disso. Mas se a gente começar a falar de budismo aqui, se a gente começar a falar de candomblé, se a gente começar a falar de hinduísmo e de todas as outras religiões que cada um possa ter passado, vai complicar bastante para quem ainda não entende isso. Porque quando a gente adquire a sabedoria de entender que a opinião do outro não interfere na nossa vida, não magoa a gente, mesmo que ele xingue a gente, é a opinião dele e a gente respeita. Porque, assim, a acupuntura nunca funcionou para mim. Não sei se vocês já receberam acupuntura. Tem gente que acha que é maravilhoso. Funciona. Para mim nunca funcionou. Para minha mãe também, fez lá 10 sessões, não melhoraram as dores dela, não funcionou. Não sei se foi o terapeuta. Tem gente que não gosta de massagem, não funciona para ela. Tem gente que não gosta de reiki, não melhora nada. Tem gente que não melhora nem com cirurgia. Então
é de cada um. A gente aceita isso, a gente entende isso. Mas não é porque a Celina fala que a acupuntura é uma coisa muito boa, funciona para ela, que eu vou ficar insistindo na acupuntura porque não funciona para mim. A pessoa pode falar da religião dela, da filosofia dela, mas se para mim não funciona, é igual o Rodrigues. Por que você não continuou nas reuniões? Você voltou no grupo para quê? Sem crítica, não é isso. Né? Mas não participa. Eu nem falo que eu sou católico. Católico de formação, mas não porque eu vou na igreja. Então eu não sou católico. Eu sou messiânico afastado. Tem aquela correntinha, né? Com a medalhinha do Ricari, né? Que chama. Mas não pratico, não ministro jurei em ninguém. Então eu sou um messiânico afastado. Sim, afastado. E posso até ir lá tomar um jurei, mas não vou lá para ministrar jurei. É como ir na igreja, receber uma bênção do padre ou tomar a hóstia. Pode. Independente, o que o Cristo está falando aqui para nós é uma forma de viver diário, que não interfere com religião nenhuma, com prática nenhuma, com Theta Healing, com aplicador de jurei, aplicador de reiki, massoterapeuta, ou advogado, médico. Pelo contrário, melhora a profissão de cada pessoa se a gente conseguir seguir o que está nas cartas. Tanto a Valéria está aí, que é uma médica. E ela, vários relatos ela já contou aqui para nós, falando sobre, antes de falar com o paciente, eu chamo a consciência divina, a minha e a dele. Aprendeu isso onde? Na faculdade de medicina, Valéria? Não. Foi nas cartas. Cartas mudou muito a minha vida médica, o olhar da vida médica. E eu falo muito para os meus alunos disso, que um ser humano, ele não é só um corpo humano. Ele tem corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. E que nós precisamos olhar por esses 4 corpos deles, senão você não vai trazer a cura. A medicina daqui para frente ela vai mudar muito se vocês não prestarem atenção nisso. Aí eu vou começar a falar disso, aí os alunos lá de fundão, posso fazer uma pergunta, professor? Eu falei, pode. A senhora é crente? É verdade, tá associado a uma crença, né? A senhora é crente? Eu falo, não, aliás, eu sou crente, sim. Eu creio. Crente que um dia, quando vocês estiverem diante do paciente de vocês, num consultório, e vocês não conseguirem a cura, vocês vão lembrar do que eu falei. Porque daqui para frente é unir esses 4 corpos. Senão vocês não vão conseguir a cura. As medicações não curam hoje. A gente descobriu, a medicina descobriu. Já viu diabético ser curado? Já viu hipertensão ser curada? A Ninguém indústria quer. farmacêutica não quer cura, ela quer dinheiro. É. Então, você tem que associar os 4 corpos para você curar o seu paciente. Ele tem que compreender o que está acontecendo com ele. Aí eles ficam meio assustados. Nossa, mas a senhora está fazendo bullying com a indústria farmacêutica. Cuidado com a indústria farmacêutica. Mas é isso, a gente pode levar para o nosso dia, a gente deve levar para o nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo. Qualquer profissão. Mesmo quem, mas eu não trabalho fora, só faço comida em casa, lavo a roupa do marido, né, cuido dos filhos. Uhum. E aí mesmo, seja uma mãe, como a mãe que ele fala, né, a mãe mesmo, né? Pai, mãe, vida, seja a mãe da consciência divina. E Enfim. aqui na carta 4 ele fala várias vezes sobre a irmandade, né? Ele fala sobre essa irmandade que ele vai citar agora aqui no final, né? A irmandade dos mestres, né? Ele fala várias vezes dessa irmandade. Ele diz que essa irmandade deseja ver, lá na página 135, a irmandade da consciência crística também estamos plenamente conscientes dos budistas, né? Aí fala de outros, né? Dos adeptos espirituais, de todos os demais seitas e disciplinas religiosas de cada país. Eles estão conscientes disso, né? Sim. Cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte universal do ser.
Então, realmente, Cristo, a consciência, né? Ela não está preocupada com isso. Ela não, acho que ela nem vê isso, né? Porque ela quer a consciência da alma, né? A relação da alma com a psique, né? Porque todas essas religiões foram criadas, né? Tudo é humano, né? Imagina, antes da humanidade, né, se comunicar, né, no tempo das cavernas lá, os animais até hoje, né? Pergunta para o cachorro, para um gato, qual religião que ele é, qual Deus que ele acredita, para qual santo que ele reza. Não tem. Ele vive a vida, né? A vida vive nele. E o homem fica querendo separar, fica querendo dividir, né? Para quê? Osso egóico, né? O problema é esse, né? Um cachorro quer ser sempre um cachorro, né? A vida toda ele quer ser um cachorro. Ele não quer ser uma galinha, ou não quer ser uma águia. Quer ser Ser um transgênico, cachorro transgênico. transgênero, né? Ah, tem cachorro que vive tanto com os homens que pensa que é um deles também, né? Dorme na cama com a gente e é muito gostoso, né? Eu acho uma benção essas coisas, né? De cachorro e gato tá perto da gente, né? São anjos de quatro patas. Mas enfim, é Vamos isso. continuar? Vamos? É só fazer Página um. que é? Tá Ah, no sim, isso, peraí. 158. Página 158, no último parágrafo. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Peraí, desculpa, eu vou ler de novo, que eu não peguei aqui. Eu vou ler novamente, perdão. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergirão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Ok. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Muito bem. Agora entendi. Então explica para Eu... nós, Sérgio. Oi, Roberto. Explica para nós então, por favor. Ah, Seu entendimento. É, olha, tá. aproveita. Oi? Aproveita e explica para nós, né? O que você entender bem. Olha, dependerá de nós. Nós. Está chamando de pessoas corajosas, né? Que nós somos os pontas de lança. Isso mesmo. A elevação da consciência mundial. Nós sairmos dessa consciência, dessa baixa terra aqui que nós estamos, que nós já adquirimos um pouquinho dela, e ensinar as pessoas a ter uma consciência mais elevada. Sair das crenças, daqueles dogmas, e não só das igrejas, né? Até de ensinamentos de, de professores, instrutores, alguma coisa assim nesse sentido, né? E aí isso evolui para que toda a consciência mundial seja elevada, introduzindo o início do progresso espiritual, técnico e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Então, claro, lá para o futuro, né? Então tem que ser paulatino, degrau por degrau, a nossa evolução espiritual, né? Não está sendo como a de Cristo foi, né? Com 6 semanas, ele teve uma evolução espiritual elevadíssima. E nós temos que ser paulatino.
E o progresso é assim, o progresso espiritual é assim. Vamos elevando a nossa consciência para que outras pessoas também possam elevá-las. Claro, se elas aceitarem. Respeitar a consciência de cada um. Sérgio, Sim, eu achei interessante ele falar, né, que quem está nesse momento, né, nesse momento, é o que eu estou entendendo, que nesse momento está estudando as cartas, né, todas as pessoas que estão nesse momento lendo as cartas, elas fazem parte de um grupo, né? Esse grupo é responsável por uma mudança mundial, né? Cósmica e no planeta inteiro, né? E, e essa mudança é tão séria, né? Que a gente sabe que tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, as frequências, elas irradiam, né? E vão construindo o universo físico, né? E é tão interessante isso. Ele fala que nós somos corajosos. Nem todos conseguirão chegar lá, né? Nem todos chegarão, né? Mas uma boa parte vão chegar, né? E passarão, vai chegar um momento que ele fala aí que é um momento do conflito, né? Vai chegar um momento do conflito e que isso introduzirá o início do progresso. Olha só, espiritual, técnico, achei interessante essa palavra aí, né? Esse progresso técnico e progresso econômico. sim, exatamente. E haverá uma paz, ou seja, voltará o equilíbrio, né? Dos próximos séculos, né? Achei muito encorajador, esclarecedor, né, para nós que estamos lendo, né, de que nós fazemos parte de um grupo bem seleto, né, irmãos? Bem seleto. E que a responsabilidade, existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. Você lembra que na carta, né, quando ele fala sobre a tecnologia no futuro, né, sobre a medicina, que terão aparelhos que vão poder ler, né, a aura da pessoa e antes dela saber onde vai. Bad Meds, né? Bad Meds. E assim, econômico. Quando ele fala de econômico, eu me lembro sempre dele falando, né, que se os grandes empresários não acordassem de manhã só pensando em lucro, né, o excedente poderia ser distribuído entre as pessoas, não haveria fome no mundo. E hoje mesmo no Brasil, o pessoal está jogando fora, né? O pessoal do agro lá está jogando fora melancia, frutas em geral, legumes, porque está muito caro, ninguém tem dinheiro para comprar. Então está sobrando e não dá para ficar guardando um alface, né? 4, 5 dias. Então eles estão jogando fora, porque eles têm um trabalho também, né? Dá uma despesa, tudo aquilo. E tem que ter um preço, porque já que eles pagaram caro para poder produzir, eles têm que vender baseado em cima daquilo que eles pagaram. Mas as pessoas não têm dinheiro para comprar, então eles preferem jogar fora. Se não fosse o lucro, né? Imagina, esse excedente de comida que está sendo jogado fora e a comida boa, porque vai estragar, se fosse doado para creches e asilos, né? Então, tudo isso é parte desse egoísmo. E esse início do progresso espiritual, progresso técnico, progresso econômico, e vai trazer essa paz mundial, né, com tudo isso. O Cristo, ele fala Sananda, ele fala numa das cartas anteriores aí, que se você quer mudar o mundo, você tem que mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos. E esses produtores, eles podiam mudar isso dentro deles. Eles não estão ganhando dinheiro e estão jogando fora. Então, doe, não jogue fora, Sim, não é? Chame um asilo, chame uma creche lá daquela região, uma escola que precisa, eles vão buscar, ele não precisa fazer nada. Agora, pelo menos ele está fazendo uma caridade, essa caridade pode reverter para ele essa energia positiva, essa energia amorosa que ele está fazendo. E isso reverte
gera aquela energia da consciência crística em volta da fazenda dele, do negócio dele, e aí ele gera a prosperidade para aquela comunidade fazendo isso. Olha para vocês verem como são as coisas. Isso é energia quântica pura. A lei da ação e da reação. Você tem o produto, joga fora, na próxima colheita vai ser de novo, ele vai jogar fora de novo. Porque essa energia que ele está jogando fora vai voltar para ele como escassez. Ele não cria Você sabe que eu estou isso. lembrando de uma coisa aqui, Valéria, já que você é médica, né? Uma vez eu cheguei num supermercado e eu estava passando por trás, né? Por trás do supermercado, a porta do armazém, né? Por trás. E eu vi muita comida, muito alimento, esses legumes, verduras, né? Perguntei para onde que eles iam levar. Eu fiquei interessado até em pedir, né? Para levar para a congregação onde eu trabalhava. E eles falaram assim: vai para o lixo. Eu falei, cara, onde é que eu posso conversar com a pessoa responsável por me pegar isso aqui? Ele falou assim: eles não vão entregar. Perguntei por quê? Porque a vigilância sanitária proíbe. Tem esse Então, outro veja bem. detalhe, né? Então você veja bem, olha só. Eu acho que até alguns empresários até pensam nisso. Mas a vigilância sanitária proíbe. Por quê? Porque a pessoa pode comer, passar mal, ter algum problema de saúde, né? Enfim, como é que fala? Infecção, né? Do alimento. E aí vai virar um troço, né? E essa pessoa pode até processar o supermercado por isso. Então, assim, a coisa tá tão corrupta de um jeito, tá tão corroída de um jeito, que até para ajudar está difícil. Agora, eu sei de uma coisa. Vai chegar no lixão aquele material. Ele vai chegar no lixão. Agora, lá no lixão, a vigilância sanitária não se preocupa, não. Não se preocupa, não, isso mesmo. Entendeu? É, Sempre eu visitava o lixão lá de Porto Velho. Porque para mim isso era muito instrutivo, né? Isso me trazia muita consciência. E eu vi crianças. isso. Eu fui lá dentro mesmo, lá no lixão, pisei lá dentro mesmo, onde está o lixo. Os caminhões chegando e descarregando. E eu vi crianças pegando lá, disputando, ajudando os pais, pegar comida e comer lá na hora, assim. É triste, entendeu? Ainda Então, bem que a assim, vigilância não vai lá, né? pois é. Aí você vê como é que o sistema está complexo e ele cria ferramentas para dificultar a situação mais ainda. Mas esse é o próprio ego da sociedade, né? É. E é nisso que o Cristo está apostando aqui. Nós somos essas Então, pontas de lança. isso que o Roberto falou é verdade. É o próprio ego que gera essa energia de contra tudo. É. Nós somos responsáveis por isso. Nosso inconsciente coletivo está muito negativo. Então, a gente tem que realmente, sabe, irradiar luz, irradiar amor, irradiar perdão, irradiar, sabe, harmonia, equilíbrio. Porque se todos nós que somos estudantes das cartas de Cristo fizermos isso todos os dias, gente, esse consciente coletivo, ele muda. E é isso que vai mudar a humanidade, não tem outra coisa. Não tem lei física, não, lei de Estado, de prefeitura. Isso está tudo corrupto. Isso já está tudo inundado por essa consciência negra que está aí no país, no mundo, nas guerras. Não é por aí a saída é espiritual. E espiritual não é no sentido de igreja também, de ir lá ficar joelhando e comungando, não é nada disso. É mudar os seus atos, seus pensamentos, é o equilíbrio, é a harmonia, é a alegria de viver, é a gratidão por tudo que se tem. É eu fazer, você. Se esse grupo aqui fizer, garanto que o bairro da gente vai ficar melhor. É isso que vai mudar. Ele cansa de falar que o nosso governo é espelho nosso, é nosso espelho. Se nós não mudarmos a nossa consciência, nós não vamos mudar. Não é a eleição que vai mudar os governantes, é a nossa consciência, são os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa, sabe, tudo isso que a gente vê nas cartas.
E essa energia, ela envolve todos eles e eles mudam. E a gente tem que crer nisso. O problema é que a gente não crê. E a gente não faz esse trabalho todos os dias. A gente provavelmente sai aqui das cartas toda intuída, toda, né, harmonizada, passa 2, 3 dias, já esquece. Vem um probleminha, você já entra na tua rotina de 3D. E a gente tem que viver no aqui e agora. É no aqui e agora que está a presença crística. É no aqui e agora que eu estou emanando luz e eu estou mudando o meu bairro, a minha casa, o meu prédio, o meu condomínio. É assim que eu penso, é assim que eu tenho feito todos os dias. Com essa intenção, com essa busca. A Lucineide pode contar a experiência dela. Ela começou a chamar o Eu Sou das crianças, ela trabalha com escola pública, numa favela. Olha a mudança que ela teve das crianças dela. É impressionante o que ela mudou aquelas crianças. As crianças que só queriam droga, não queriam estudar, não queriam ir para a escola. As crianças estão buscando ver o Enem, estão buscando, são adolescentes, estão buscando como é que eu faço para ir para o Enem, como é que eu faço para fazer a faculdade, o que você acha que eu faço, professora? Vai buscar com ela. E o que aconteceu lá? Nada mais, nada menos, ela chamou, e ela trabalhava com o eu sou dela, e chamava o eu sou da criançada. Eu falava para ela, chame o eu sou dos seus alunos, converse com eles, mente a mente, ele vai responder. E respondeu. Foi ou não foi, Lu? A Lu pode contar melhor. É assim que muda as coisas. Não é de outra forma. Não é a mudança de 3D. Não é esse o caminho. É esse caminho desse último parágrafo que ele está falando. Ele fala que nós somos corajosos. E a coragem é isso, é viver no aqui e agora. Vou mudar a minha vida e quem estiver ao meu redor. É isso. Olha que legal que houve agora. Os comentários que foram realizados agora ficaram dentro do que nós lemos. Olha, inclusive lei da existência. Que nós plantamos, nós vamos colher. Então, o que esses governantes, essa vigilância sanitária está plantando, infelizmente vai colher. E eu pensava nisso também, Valéria. Por que jogar alimento fora? Nossa, isso para mim é um absurdo. Eu não consigo aceitar isso. Mas, infelizmente, é o que o Rodrigues falou. A vigilância sanitária proíbe, justamente para as pessoas não reclamarem de uma má digestão, passar mal, assim por diante. Mas Infelizmente, né? E tem Sim, também o sim, caso. Lucineide. Oi, Sim. tem também o caso de pessoas com uma intenção que tem o ego muito exaltado, muito inflamado, e acabam também processando o mercado e prejudica quem poderia pegar, entendeu? Então, quer dizer, é uma consciência coletiva que tem que ser mudada, porque não é só o dono do mercado, não é só a vigilância sanitária, mas tem seres humanos também que Sim, fazem exato. uso dessa maldade. Exatamente. É por isso que tem estudos muito bons em cima da meditação, né? Quanto mais pessoas estiverem meditando, mais limpa essa energia que está plasmada. Quanto mais a gente tiver o hábito de meditar, fazer oração, prece, mas principalmente meditar, é comprovado que elimina muitas dessas vibrações, não é? Eu mesmo tive uma sala em Recife, dentro do Recife Praia Hotel. Eu tive uma sala muito amiga da dona, aquela coisa toda, e sobrava, e comidas boas. Aí eu dizia, mas por que vai jogar fora? Poderia dar aos funcionários, você não sabe o porquê. Porque eles mesmos levam e depois tem uma dor de barriga, uma coisa, por qualquer outro motivo, aí bota um processo em cima do hotel. Ela queria dar. Desse jeito. É desse jeito. Então, eu vi isso em loco. E outra coisa que eu acredito muito, mas muito, muito, de pé junto, é na meditação. Se tivermos o hábito de meditarmos, isso aí vai ajudar muito. Porque as próprias cartas falam, né? Também.
da meditação e oração? Não fala? Sim. Oração, meditação e você viver no aqui e agora, né? O orar e vigiar, que eles falam. É, O isso. problema da meditação e a oração é que você acha que você está santo o dia inteiro fazendo isso, entendeu? Não, não é E assim aí a não. pessoa Não, acha que já está radiante e esquece não, do não. que Então, ela é. não conhece meditação, ela não sabe o que é meditação. Se ela Então, estiver nessa vibe, ela está noutra história. mas são poucos que pensam assim, viu? São poucos. A Então, são maioria esses poucos que têm que se unir para ir é aumentando. exato. A gente agora é como a gente aqui nas cartas. A gente fala tanto das cartas, a gente estuda tanto as cartas, eu pergunto, quem pratica as cartas de Cristo sem fazer palestra e sem querer ser pastor ou pastora no dia a dia, assim? O que você tira das cartas de Cristo como como condução de consciência elevada para você jogar em cima do outro, para você despertar o outro? O que nós fazemos como estudantes das cartas de Cristo? Entende? Você consegue manter o seu padrão de harmonia e equilíbrio diante do que você faz na sua profissão? Você joga dentro daquilo que você faz? É essa coisa que Cristo fala, a gente ter coragem de viver o orar e vigiar, e você chamar aquela pessoa para o seu orar e vigiar junto. Você, de alguma forma, você, no seu trabalho, você trazer essa consciência crística para ela também. Eu tive uma paciente a semana passada, uma adolescente com a mãe. Uma gritava mais que a outra diante de mim, porque a menina queria um tratamento, enfim, de acne, que é o Rocutan, né? Uma medicação que é bem forte, tem efeitos colaterais gravíssimos, e a mãe tem que assinar um termo de responsabilidade, porque se a menina engravida ou se a menina exagera em alguma coisa, quando ela come alguma coisa errada ou bebida alcoólica, ela tem uma hepatite fulminante naquele momento. É uma medicação excelente, cura do resto da vida aquela acne, mas tem esses efeitos colaterais que uma mãe tem que ficar em cima, né? E hoje as mães não estão muito, né, muito em cima das crianças. E as duas começaram a brigar diante de mim. Na hora eu fiquei quieta. A menina estava extremamente brava. Ela falava comigo que nenhum dermatologista prestava, porque ela tinha ido em vários e nenhum deles sabia o que falava para ela e não curava ela. E gritava com a mãe gritava com ela, e aí eu fiquei quieta, chamei o meu eu sou, orei, emanei energia para as duas, chamei o eu sou de cada uma das duas, e aí, a hora que eu senti que estava firme a vibração, aí eu chamei, mãe, a gente tem que deixar ela falar primeiro. Vamos deixar ela falar. Ela é uma adolescente de 13 anos, a senhora já foi adolescente também. A gente precisa entendê-los. Vamos deixar ela falar tudo que ela precisa falar. E aí ela falou, a mãe ficou quieta, e depois que ela falou tudo que ela precisou falar, a mãe virou e falou assim, nossa, doutora, eu não sabia que ela tinha tudo isso de medos e de vergonha. Ela nunca me falou. Ela nem conseguiu compreender a filha. Ela só berrava com a menina. Ela nem Daí deixava a foi, menina falar, né? não deixava. Como é E que aí ela... eu falei para a mãe, mãe, com um adolescente a gente não tem que berrar, a gente tem que estar do lado dele, entendê-lo, deixa ele falar. Ele tem muita coisa para falar para nós. E aí entrei com uma outra medicação, orientei ela, falei, olha, eu sei que você quer tomar essa medicação porque os seus amigos da escola tomam, só que a gente tem que primeiro fazer um tratamento anterior ao Rocutan. Se ele não responder bem, é que a gente parte para o Rocutan. A gente tem critérios para fazer essa medicação. Expliquei para ela, ela falou, eu sei, doutor, eu já li na internet que é muito grave. Então,
Então, você concorda da gente fazer o primeiro tratamento? Claro, As outras pessoas nunca falaram isso para mim. E aí eu fui ler, vi que era grave, mas ninguém nunca falou, é só a senhora que está falando. Você vê, a diferença é muito grande de você sentar, ter paciência, deixar a pessoa falar. A gente tem duas orelhas e uma boca, sabe aquela história? Temos duas orelhas e uma boca, deixa ela falar. Ela tem que soltar aquela coisa. Enfim, as duas ficaram bem. As duas ficaram bem. Depois eu agradeci a energia crística presente ali naquele caso. É só assim que a gente harmoniza. Não tem outra maneira, gente. A maneira da gente fazer isso é a gente chamar ou o Cristo ou o nosso Deus Pai que mora em nós, que se chama Eu Sou. Amada Divina Presença, Eu Sou, me ajude nessa situação. Me intua. Faça a sua vontade, não a minha. Precisamos buscar a vontade dessa menina. Precisamos equilibrá-la. E ela saiu totalmente tranquila, me agradeceu, falou, eu vou voltar com a senhora, porque eu gostei de ficar aqui. Adolescente, gente. Adolescente não pode receber um não de cara. Você tem que falar um não de um outro jeito para ele. Então, isso é você estar exercitando a carta de Cristo, sabe? De paciência, de dois ouvidos e uma boca. É bem isso mesmo a vida. É bem isso. Dentro de casa, na família, é bem isso. Aqui na carta 4, Cristo fala sobre o casal, né? O casal que vive em consciência, né? Eles vão planejando juntos, aí consulta a consciência. Aí É, espera a consciência responder, aí dialoga de novo, aí consulta a consciência de novo. Ele faz isso umas 3 vezes até que tudo se harmonize, né? E lá na carta 8, Cristo fala dos conflitos entre as pessoas, né? Que a pessoa que é consciente, ela tem que procurar com muita paciência, né? Mas sempre buscando na consciência insights, né? Orientação para administrar aquele conflito. Se no final de tudo o outro não ceder realmente, ou seja, aí ele diz assim: você sabe que o outro, o ego do outro, não vai ceder. Então você é, recua. Em último caso, ele fala: se você não conseguir conciliar, recua, sabendo que você, com a consciência, né, não deu lugar ao ego. é. Então, conforme a Valéria falou, né, como ela pratica aí, né, a gente, às vezes a gente não consegue fazer isso, como a Valéria que faz, já tá na jornada aí, né? E nessa hora o ego fica É, mas doente. se a gente buscar essa parceria, né, com a consciência, acredito que o sucesso da Valéria vai ser o mesmo nosso também. Vai sim. Só fazendo uma observação aqui sobre as pessoas que processam os mercados, teve uma época que eu participei de uma ONG que entregava marmitas para pessoas em situação de rua, né? Nunca nenhuma delas reclamou que passou mal com o alimento. Então, são pessoas que os egos deles não é igual aos nossos. Então, quando o ego está muito alto, qualquer comida vai fazer mal, até o que você pega no mercado. É verdade. Vamos terminar a carta 4 no último parágrafo? Vamos. Tá? Ó, eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isto é verdade. Muito bem. A palavra aí, ele não está falando para pessoas com consciência, não, viu? Eu entendo, ele não está falando para conscientes, não. Ele está falando para as pessoas dessas linhas, né, de religião aí, tá?
Eu tô entendendo assim, né? O que vocês acham? Você acha que ele está falando para pessoas conscientes? Eu vi, eu Não. vi. Só que é aquela coisa, né? Quem está inconsciente, quem está nessa linha, nessas É, linhas religiosas, né? Não vão ouvir isso que ele está falando. Não tem como, né? As pessoas não estão aqui. é. E assim, eu acho que o que é mais importante aqui é saber Outra que palavra de todos Alvin, estão para envolvidos. todas as crenças religiosas do mundo. Eu tô achando, eu acho, né? Eu acredito que ele está falando para o indivíduo, né? O indivíduo, né? Eu acho que é para o indivíduo. Eu Seja acho quem. eu acho que ele está dando uma instrução para nós aqui, sabe? Nós que já Nós não somos, né, mais cristãos, muçulmanos, budistas ou judeus, né? A gente já conseguiu separar isso. Mas ele está falando, olha, vocês estão todos envolvidos em nosso amor. É o que a Era o que eu gente ia deve falar. fazer. Pode falar, Era o que eu ia Lucinete. falar. Exatamente isso. Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Todos os Isso. mestres, a Irmandade dos Mestres, né? Ele falou para todos, independente, gente, não tem. O amor divino, não, ele não fala assim, eu vou falar só para Ele não Lucinete. tem. É. É, Ele não tem predileto. Aliás, eu sou predileta, você é predileta, você é predileto, todos nós somos prediletos. Então, ele fala para todos, né? Então, e o amor é incondicional, Impessoal. Lembra? impessoal. Isso, exatamente. aliás, Ele não acho está que escolhendo. ele se Oi? preocupa muito com aquele que é mais pecador, né? Aquele que está mais perdido, né? A ovelha Não há perdida. escolha, não há escolha, gente, é Não, impessoal, é é impessoal. incondicional, é amoroso, é um amor que a gente desconhece, por isso que a gente discute. Se nós conhecêssemos o amor, nós não discutiríamos. Só a Maria. Ela é a Uhum. Maria. Ele A usa a Bíblia. palavra todos, ele usa a palavra todos em duas partes, né? Ele fala dos religiosos e a todas as crenças. Depois ele fala, vocês todos estão envolvidos em nosso amor. Porque é independente, né? É, Não, independente. não faz diferença, né? A gente, como ser humano, é que, né, a nossa consciência egóica que fica separando, julgando, classificando, né? Ah, esse é rico, esse é pobre, esse é branco, esse é preto. De tudo que existe, eu vou chamar de oposto, mas é só para a gente dizer, né? O rico é o oposto do pobre, o pobre é o oposto do rico, né? Tudo que a gente consegue classificar como oposto tem sempre um lado da balança que pende mais do que o outro. O branco, o preto, o novo e o velho. É uma questão, vamos dizer, de preferência de cada um. Rico de quê e pobre de quê, né? Bom, que seja lá o que for, né, material, espiritual, mas tem uma tendência, tem o ego, né, a mente humana egóica tem uma tendência a preferir um do que o outro. Vamos falar aqui, eu vou falar como homem, né? O homem tem uma tendência a gostar de mulher mais nova. Isso é natural. A mulher mais velha talvez tenha uma tendência a gostar de um homem mais novo, que também pode ser natural. A gente gostar de. Eu prefiro ter amigos que não são tão ricos, sabe? Eu gosto mesmo de amigo que está no meu nível social, até menos. Mas não gosto de andar com amigo rico. Porque, bom, entende? Tem uma preferência, né? E essa preferência está separando, está excluindo. Ou não gosto de andar com amigo pobre, porque eu tenho que pagar tudo para ele, ele nunca tem dinheiro. Nessa comparação que a gente faz entre o rico e o pobre, ou mais rico do que eu e menos rico do que eu, né? Mais branco do que eu, mais preto do que eu, mais alto do que eu, mais baixo do que eu. Porque uma pessoa não é baixa ou alta, ela é o que ela é. Ela só é mais ou menos em comparação. Quando a gente compara, se não houver comparação, a pessoa é do tamanho que é. A pessoa é da cor que é. O Rodrigues é mais preto do que eu, a Celina é mais amarela do que eu.
E veja, o eu está no meio da coisa. O eu é o fiel da balança ali. O que não é verdade. O eu é só uma opinião. Imagina uma balança que não marca o peso. Esse é o amor incondicional. Não tem eu comparando, né? Porque o que eu comparo, na verdade, é tudo comigo mesmo. Quando você faz uma comparação, é dentro da sua medida. Se você fala, é bonito, não, é feio. Para o outro também vai falar que o que você falou de bonito, ele pode chamar de feio. E o que você chamou de feio, o outro vai chamar de bonito. Porque o ego está no centro. E o centro da personalidade é o ego. Se a gente tirar o ego, todo mundo é aceitável. E é isso que Cristo pede para que a gente faça. Transcenda o ego. Passe por cima do ego. Use só o amor. Ame, né? Vocês estão todos envolvidos em nosso amor. Envolva todas as pessoas no seu amor. E aí não vai ter branco, preto, novo, velho, né? Não vai ter mais essa comparação. Vai ter só o amor para todas as pessoas. Perfeito, Roberto. Perfeito. Porque aqui ele não diz isso está certo ou isso está errado. Ele cita todos, né? Sem o ego para separar, e que todos estão nesse amor. Então, você explanou muito bem, gostei, perfeito. Porque a gente tem mania na nossa parte, assim, né? E não, porque eu debati muito em muitos campos, e o pessoal tem a mania de meter o pau no evangélico. Eu digo, por que está metendo pau no evangélico? É onde ele chegou, é o limite dele, ele está ali, não está procurando mal. Eu não conheço muito do evangelho, mas eu respeito e acho que ele está procurando a evolução dele. Ninguém quer evoluir, então eu tenho que respeitar, né? E isso a evolução vai acontecendo, aí você vai chegar nas cartas de Cristo, como o Rodrigo. Né? Isso é uma evolução. Mas eu não gosto muito, eu pessoalmente, eu não gosto muito dessa discussão em cima de outras religiões. Não. Derrubando uma ou outra. Quem sou eu para isso? Não traz nenhum progresso, né? Não Traz nenhum acrescenta progresso, nada de bom. não traz nenhuma atitude de amor nisso. Traz separação. Agora, quando você bota o respeito, você não separa. Você ama. Você permite que o outro seja quem ele é. É o meu pensamento. Muito Agora bem. eu estou aprendendo muito, estou praticando, viu, Valéria? Estou praticando, estou tendo bons resultados. Aquele livro do São Germain, eita, livro bom danado. Eu junto de com ouro? esse, olha, só dá um negócio muito bom. Cada vez mais eu vou me enxergando as minhas falhas, né? As minhas insensatez. Eu vou enxergando que realmente nada disso é bom. É bom quando a gente vai perdendo tudo isso. Realmente, eu estou procurando a prática. Deve. Meus Obrigada amores, por tudo. gratidão, consciência divina, gratidão, consciência de todos vocês, por mais essa noite de estudos. Fiquem na paz, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, Pai, Mãe, Vida, dê cada vez mais vida a todos. Gratidão. Amém. Boa noite. Gratidão, boa noite. Gratidão, boa noite a Boa todos. noite, Boa gratidão. noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau.